Programação recheada de amor, mensagens do bem e alegria. Adore Mais FM 102.1, a rádio que tem o melhor clima para o seu dia. Adore Mais. Adore Mais. Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma série do nosso programa Negócios com Propósito. Você do FM, seja bem-vindo do YouTube, do Facebook, do Instagram, do TikTok, do aplicativo Adore Mais FM. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. E nesse programa você vai aprender a ter uma vida de alto valor, um negócio de alto valor. Você vai aprender a como prosperar abundantemente através dos princípios, através dos valores cristãos, como ter um negócio de alto valor. Gente, todo mundo quer potencializar suas finanças, o seu dinheiro, não é mesmo? Pois é, tem alguns pilares aí pra você e eu como CEO da família Adore Mais, para mim é uma honra servi-los nesse programa também. Gente, tá demais o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje realmente está incrível. Por quê? Posicionamento é um dos pilares de negócios com propósito. Quando a gente fala de negócio com propósito, negociação e vendas, comunicação, propósito e posicionamento. Então, NCP, é isso aí que você aprende comigo aqui, é isso que você aprende, desenvolve comigo aqui, porque nós entendemos que o meu povo perece por falta de conhecimento. Oi, Rafael, boa tarde, Deus na frente, é isso aí, gente, eu tô ao vivo pelo Instagram, Elisângela Gomes, a Eli. Ô, Liz, tá aqui, ó, estou no ônibus, sem fone. Eita, que bom que aí você coloca pro ônibus inteiro ouvir. Que Deus abençoe vocês. Você que tá no carro, no transporte público, você que tá aqui no FM me ouvindo, caminhoneiro do aplicativo. Ai, que beleza. Muito obrigado por fazer parte aí do seu trajeto. Muito obrigado por você me dar essa honra de poder seguir com você. E se você for parar, olha, vai ficar salvo lá no meu canal, Elisângela Gomes, a Eli, no meu YouTube. Então, que honra poder depois deixar para você assistir o programa de hoje. Vamos lá? Posicionamento que liberam os negócios. Se você não se posiciona, dificilmente você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você. Você sabia que é o posicionamento que define o caminho? E é o caminho que você está seguindo. E esse caminho que você está seguindo são caminhos de vida ou de morte? É de avanço ou de trava? É de prosperidade e abundância ou é de pobreza e desânimo? Então, olha só, o posicionamento define o seu caminho. E é o caminho que você está seguindo que vai definir se é caminhos de vida ou de morte. Você sabia que foram os seus próprios posicionamentos que trouxe a vida que você tem hoje? Foi o posicionamento que te trouxe até aqui. Foi o seu posicionamento que te trouxe ao lugar que você está hoje. Olha só. E é o seu posicionamento que vai mostrar se você vai prosperar ou se você vai sucumbir. Se você vai ter a sua mesa ali no seu ambiente, conselheiros
que não vão te afundar. Não vão afundar você ao longo da sua jornada. É o seu posicionamento que reflete as pessoas que têm a motivação errada e aproxima aquelas pessoas que vêm debaixo de uma motivação pura. É o seu posicionamento que aproxima pessoas com motivação verdadeiras. É o seu posicionamento que vai aproximar pessoas incríveis ou vai afastar pessoas incríveis. É o seu posicionamento que vai falar sobre o que você ainda vai viver com Deus. Se você é fraco no seu posicionamento, você vai ser fraco também, gente, nos seus desertos, sabia? Se você for fraco no seu posicionamento, você vai ser fraco também nos dias dos desafios, nos dias de dificuldades. Agora, se você for encontrado forte e firme no seu posicionamento durante o dia mau, não há quem possa parar você. Não vai ter dificuldade que vai te parar. Em Hebreus 11, fala dos heróis da fé. Olha só que lindo, gente. Que independente das dificuldades, independente da geografia que eles estavam, da geografia que eles ocupavam, independente daquilo que se levantavam, o posicionamento deles não mudava. Independente de onde eles estavam, independente do que falavam para eles, independente do que chegavam na vida deles, o posicionamento era inabalável. Olha só, José, ele era fiel e posicionado ao Senhor, enquanto ele era vendido como escravo. José, ele era fiel e posicionado quando ele estava no cativeiro. Gente, José também era fiel e posicionado quando ele foi levado para o palácio. E Davi? Davi, então, meu Deus, ele era zeloso e posicionado com as coisas do pai dele, natural, pai do DNA. Quando era ali, ele era o pastor das ovelhas de seu pai natural. Agora, Davi, ele continuou zeloso e posicionado com as coisas do Pai Celestial, quando Deus confiou a ele o reinado sobre Israel. Olha isso. Que coisa incrível, gente. E você percebe que em todos esses heróis da fé, que fala lá em Hebreus 11, em todos, a característica comum deles, olha só, desde o começo, desde o início, a característica comum, no meio do processo e no final do processo, foi serem ousados e posicionados. E olha só, Abraão também. Gente, Abraão, como é que eu tava me esquecendo? Ele foi... Ele foi muito corajoso e posicionado, gente, para sair do lugar de conforto. Você lembra da história de Abraão? Pois é, vamos junto comigo. Ele foi mandado para uma terra que ele não sabia nem onde era. Deus falou para ele, vai. Sai da sua terra, do seu conforto, da sua parentela. E ele simplesmente se posicionou como obediente. E fez o quê? E foi. E não só foi, que no meio do caminho, Deus pede para ele o filho dele. E tamanha foi a sua obediência. Tamanho foi o seu posicionamento. Que, sim, ele entregou. Olha isso. O único filho. Quando Deus pede alguma coisa para você,
Você é posicionado na obediência dele? Você é posicionado na coragem que ele te pede? Você é posicionado como mensageiro de boas novas? Olha, minha gente, aqui em Negócios com Propósito, você aprende comigo que o seu negócio, ele vai avançar se você não travar as questões estratégicas do seu negócio. Muita gente está parando porque não tem técnicas. Que técnicas são essas, Eli? Técnicas de vendas, técnicas de liderança, técnicas de comunicação, técnicas de posicionamento. Aham. E aí por isso que você não faz dinheiro. Tem como uma pessoa incrível em comunicação e ela não prosperar financeiramente? Tem como uma pessoa não ser incrível em vendas e não prosperar financeiramente? Então esses são os pilares que você aprende comigo aqui, em Negócio com Propósito. E você que quer aprender mais, anota aí, já vai anotando, 011 99537 5356. 99537 5356. E eu vejo isso muito nas mentorias que eu dou em grupo aqui, que tá faltando apenas uma chave virar. Tá faltando apenas você identificar que o seu negócio não avança na parte técnica, na parte espiritual, na parte emocional e na parte estratégica. É em alguma dessas 4 áreas. E eu, como CEO da Adore Mais, para mim é uma honra servi-los nesse programa, servi-los em mentorias, em palestras, em tudo que a gente faz aqui. Aliás, gente, são 28 anos. 28 anos que eu empreendo. Então, olha só, e hoje eu tô trazendo para você aqui no programa posicionamentos que liberam os seus negócios. Será que aquela resposta que você precisa, aquele faturamento que você não alcança, aquele lucro que está faltando, de repente, você não posicionou corretamente? No mercado, você não se posicionou corretamente como um filho amado de Deus? Gente, o posicionamento ele é muito poderoso. Na minha mentoria eu conto como é que foi quando Deus me mandou trazer a Adore Mais FM para o ar. Com esse posicionamento, conectando pessoas e unindo propósitos. Com esse posicionamento de ensino. Lá eu conto que eu passei 15 dias no quarto com Deus. Orando, jejuando, chorando. Porque parece que em todos os momentos difíceis, Deus quer te ensinar. Deus quer trabalhar em você. E ver e testar se você tá mesmo posicionado nele ou não. Então você que me ouve aqui no FM 102.1, na Rádio Adore Mais, seja bem-vindo. Esse programa, Negócios com Propósito, a gente está falando sobre posicionamento que liberam negócios. Olha, gente, e quando falamos de heróis da fé, não tem como, né? A gente não se identificar com eles. Por quê? São desafios parecidos. São dias tenebrosos, parece que idênticos. Não é? Olha isso. Agora, em todos os heróis da fé, tem o algo em comum que eles se posicionaram. Por isso que a gente fala deles até hoje. Por isso que nós nos inspiramos neles até hoje. Então, em todos eles, percebe que é uma característica do início, e durante a jornada e no final da jornada. É o mesmo. É o mesmo posicionamento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o começo delas. O melhor é o fim do que o começo. Qual é a história que os seus filhos vão contar sobre você? Qual é a história que o mercado
vai falar, vai contar sobre o seu negócio? Qual é a história que uma nação vai falar sobre o seu ministério? Qual é a história que os membros da sua igreja vai falar sobre você? Você que é empresário, qual é a história que os seus colaboradores vão contar, vão falar sobre você? Vão contar a respeito da forma que você negociava, da forma com que você trabalhava, com que você inspirava, com que você avançava o seu negócio? Percebe que é o seu posicionamento que vai falar sobre você. O seu posicionamento fala muito mais do que as palavras que você está dizendo com a sua boquinha. Existem alguns comunicadores que falam algo que o seu posicionamento está dizendo outra coisa. As pessoas, elas não vão dizer sobre os seus desejos, elas não vão dizer sobre as vontades que você tem, não vão dizer sobre os planos que você tinha, sobre as intenções que você tem. Sabe por quê? Porque tudo isso é secundário, minha gente. É secundário. A história que vão contar ao seu respeito fala sobre esse posicionamento que você tem. Não adianta você querer mudar o mundo, você querer mudar as nações, se o seu negócio não está falando sobre isso, se a sua vida não está falando sobre isso. Não é sobre o quanto eu quero alguma coisa. É sobre que tipo de posicionamento que eu tenho para aquilo que eu desejo que aconteça. De novo, não é sobre o quanto eu e você tem alguma coisa. É sobre que tipo de posicionamento que eu e você tem para obter aquilo que você deseja. E olha só, não tô falando aqui de posicionamento, gente. E aí, é muito comum a gente falar sobre as posições. E olha só, gente, na vida eu tive várias posições, viu? Vou contar pra vocês algumas delas. Você que me acompanha sabe que eu nasci na igreja, né? Então, lá eu tive como posição líder de jovens, diretora do conselho da igreja. No mundo dos negócios, eu estive na posição de gerente de banco, estive na posição e estou na posição de empresária, né? Aqui com vocês sobre comunicadora. Você que está me ouvindo aqui, você pode estar na posição hoje de dona de casa, de engenheiro, de motorista de aplicativo, de caminhoneiro, de professor. Porque em algum momento você se treinou, você se preparou, você intencionou esse momento e recebeu essa posição. Agora, posição e posicionamento, gente, presta atenção nisso, que é muito poderoso. São coisas completamente diferentes. Posição e posicionamento são coisas completamente diferentes. Vem comigo, quando a gente fala de Judas, olha só. Judas, qual era a posição dele? Era de tesoureiro, né? No ministério de Jesus. Uns falam que ele era contador, outros falam que ele era o tesoureiro. Ele estava na posição de cuidar do dinheiro, certo? Você que é bom de Bíblia e está aqui comigo.
E você que não é também, você pode se tornar. Porque é através da palavra que sua vida vai ser mais do que incrível, né, gente? Que lá é a bússola do nosso caminho. A bússola do seu caminho é a palavra. Olha só. Então Judas, ele tinha a posição de cuidar do dinheiro do ministério de Jesus. Mas foi o posicionamento dele que mudou o final da história dele. Percebe que não é sobre o tanto de promessas que você e eu carregamos. Não é sobre o potencial que você tem. Não é sobre as habilidades que você tem. É sobre o quanto você e eu estamos tornando Jesus mais conhecido. Você sabia que tem pessoas menos estruturadas que eu e você? Pessoas com menos potencial que eu e você. Pessoas que não têm uma empresa como eu e você, que não empreende como eu e você. Porque eu tenho vários empreendedores aqui comigo. E aqueles que querem empreender também. Pessoas que não têm esse preparo. Só que o posicionamento delas é com que o que elas têm, elas tornam o nome de Jesus mais conhecido. Mais conhecido. Não é o lugar que você está, o sobrenome que você carrega. É sobre o que você faz com aquilo que você recebeu. E eu chamo a sua atenção hoje aqui, nesse programa Negócios com Propósito, onde a gente está falando que é o posicionamento que vai liberar os seus negócios, a sua vida. Você sabe que tem se falado muito sobre network. Network. Gente, eu moro num lugar hoje que Alphaville ficou conhecido como, olha isso, como a terra do network. E parece que quando se fala de network ali, gente, é a terra das oportunidades, né? Ali tem um monte de oportunidades. Mas você não esquece que onde o lugar tenha muitas possibilidades, oportunidades, esse lugar vai atrair o quê? Oportunistas também. Todo lugar que tem muitas pessoas de acesso atrai pessoas que só querem o acesso. Existem ministérios, igrejas que são gigantes, igrejas que têm um prédio incrível, uma estrutura cabulosa do quarteirão inteiro. Igrejas gigantes, lugares gigantes. Mas esses prédios vazios, sem vida, sem paixão, sem águas fluindo, sem que esse lugar esteja num avivamento poderoso e genuíno. Por que eu tô dizendo isso, Eli? Por que você trouxe esse tema hoje? Gente, porque se você não tiver um posicionamento em Deus, você não vai ser um apaixonado por novas obras. Você não vai ser um apaixonado em fazer um negócio cabuloso, brilhante, que influencia milhões de pessoas. Se você não tiver um posicionamento em Deus, você não prosperará com plenitude, alegria, paz e abundância na sua alma. Porque o primeiro pilar de você, empreendedor, se manter de pé é a sua intimidade, a sua comunicação com Deus. É a sua intimidade, a sua comunicação constante com Ele.
Mas Eli, você está falando de posicionamento. Então fala pra gente qual é esse posicionamento, clarifica. Gente, primeiro, posicionamento que você tem que ter para liberar os seus negócios, para liberar a sua vida, para liberar a sua casa, para liberar as suas finanças, é de filho de Deus. Aquele que crê em Jesus, que é o Filho. Em João 1,12, contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de filho, os quais nasceram de sangue, nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, se você se posiciona como filho, você se torna autoridade na terra de filho. Se você se posiciona em Deus, você é justificado pela fé. Quando você se posiciona em Deus, nova criatura. Você é uma nova criação de Deus aqui na terra. E as coisas velhas já se passaram, e as coisas velhas já ficaram lá para trás, como diz em 2 Coríntios. E eis que tudo se fez novo. Quando você se posiciona em Deus, você é o templo do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo habita. Esse deve ser o seu posicionamento. Posicionamento liberam milagres. São os posicionamentos, os seus posicionamentos, que irão fazer você viver o impossível. E parece que todo empreendedor vive todo momento com desafios, momentos com dificuldades de mercado, de colaboradores, de vendas, de liderança. Não é, minha gente? Não parece? Não parece não, é real. E aqui, em Negócios com Propósito, nesse programa, você aprende todos esses pilares aí para passar, para enfrentar e sair do outro lado, com a vitória. Ai, você sabia que você, que tem o posicionamento em Deus, foi dado a você o poder de ligar e desligar, de fazer acontecer e não acontecer. Porque Deus habita em você. E por isso, você não tem um destino qualquer. O seu negócio não tem um destino qualquer. Porque foi o próprio Deus que desenhou a sua história. Quando você se posiciona como um filho, Ele desenhou a sua história. Quando você se posiciona como um filho, você não tem uma proteção qualquer. É o Senhor dos Exércitos que vai na sua frente. Você não tem uma provisão qualquer nas finanças, na saúde. Você tem a provisão daquele que usou ouro para pavimentar as ruas. E é esse que garante o seu sustento. É esse que garante o sustento da sua família. É esse que garante o sustento da sua empresa, dos seus negócios. Gente, você quer ter um império aqui na Terra? Só se lembra que império, ele pode ser construído, sim, aqui na Terra. Como? A partir de boas estratégias, né? De um bom negócio. E você aprende isso comigo aqui. Para construir um império. Você constrói a partir de bons investimentos. Você constrói um império, de repente, do nada. Constrói sim. Você constrói. Agora, um reino. Não. Um reino,
ele só acontece. Um reino, ele é hereditário. Você só pode reinar quando um rei passa para você esse reinado. Esse rei, ele vai te confiar algo. Através do quê? Da filiação. Então, um império você constrói aqui na Terra, com estratégias, com negócios, com bons investimentos. Agora, um reinado, um reino, é hereditário. Só quando o rei passa para você. Quando ele te entrega, quando ele confia algo a você, através de filiação. Um reino, ele não tem votação, aquela mesa redonda, com democracia, com voto. Ninguém vota em um reinado. Ah, não. Porque nesse reino existe um rei que decide o que vai acontecer ali. É ele quem decide. E aí eu pergunto para você, você tem posicionado como um herdeiro do reino ou não? Claro que você, junto comigo, vai construir um império aqui na Terra. Ah, vai. Deus me deu essa habilidade. Deus me deu esse talento. E mais que isso, ele me desenvolveu. Desenvolveu, porque nunca teve, não. Ele desenvolveu o coração ensinável. Então, para esse império, nós vamos juntos construir as estratégias de liderança, comunicação, vendas. Agora, você que quer, você que está me seguindo aqui há bastante tempo, no Instagram, Elisângela Gomes Aeli, se você não segue, segue já, gente. Você que está passando aqui pelo FM 102.1, seja muito bem-vindo, viu? Esse programa Negócio com Propósito, a gente está falando sobre o posicionamento que liberam os seus negócios, posicionamento que liberam os seus milagres, posicionamento que liberam o seu destino. E aí, quando você se posiciona como rei, filho do rei, que foi te dado um reino por herança. Ai, ai, ai. Na palavra fala que fomos transportados de império das trevas para o reino da luz do seu filho amado. E se esse rei, ele tem planos para você, e os planos desse reino são melhores, muito melhores que o meu, que o seu, que o nosso junto aqui, a palavra dele é mais poderosa, muito mais poderosa do que a palavra do médico, que está dizendo aí para você, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seu parente. A palavra desse rei é mais poderosa do que a palavra do advogado. Se você está nesse reino, esse rei tem o poder da palavra na sua vida para encher os seus celeiros, para encher a sua casa de glória, de prosperidade, de abundância de vida, de abundância. E a notícia, se você não entendeu ainda, até agora, o que eu tô falando nesse programa, eu vou dizer de novo, que você faz parte desse reino. Você faz parte desse reino. Gente, isso é poderoso demais. E se você for fiel e posicionado a esse reino que foi entregue a você por herança, o seu nome será soprado em lugares que você nem imagina. O seu nome, o seu negócio, a sua estratégia vai ser colocada em lugares que você nem imagina. E os recursos que você precisa e a autoridade que você precisa vai chegar até você. Porque é o seu posicionamento que atrai, lembra? É o seu posicionamento que está atraindo o sucesso que você está tendo ou não. Agora, presta bem atenção nisso.
não é sobre a força do seu braço. É sobre a força do nosso Deus. E é esse posicionamento em Deus que vai provocar o milagre que você precisa receber hoje. É o seu tipo de posicionamento que vai definir o tipo de história que você vai ter com Deus. Em Filipenses, Paulo, ele diz assim lá, porque vocês financiaram a expansão do reino no momento mais difícil. O meu Deus suprirá em vocês todas as riquezas e glórias. Então, quando você se posiciona em financiar o reino através da sua vida, através dos seus negócios, através de tudo aquilo que você faz, através da expansão desse reino, Deus, Ele vai suprir todas as riquezas em glória. Você precisa de riqueza de conhecimento? Receba em nome de Jesus. Você precisa de riquezas financeiras? Receba. Você precisa de riqueza na sua alma, na sua paz. Riqueza e na paz de espírito, na gestão das suas emoções? Receba em nome de Jesus. Agora lembre-se que toda resposta do céu é uma resposta a um posicionamento seu aqui na terra. De novo, toda resposta do céu que você quer, que você precisa, é uma resposta do seu posicionamento aqui na terra. Toda. E olha só, minha gente. De novo, mas Eli, qual é o posicionamento? Bebi uma aguinha aqui. Qual é o posicionamento que eu preciso ter? Qual é? Gente, primeiro você precisa conhecer a realidade do céu. Quando você conhece essa realidade, você traz ela aqui para a terra. Você traz. Você traz. E eu falo aqui todos os dias, incansavelmente, sobre crescimento, sobre a importância de você ampliar o seu conhecimento, de você saber mais sobre Deus, saber mais sobre o seu negócio, saber mais sobre comunicação, sobre venda, sobre liderança. Não é? Eu falo muito isso aqui. Sim, porque eu sei que você nasceu para crescer. Claro. E a minha proposta hoje para você, nesse programa, é você crescer para dentro. Quando a gente fala de posicionamento, a gente cresce para dentro. Por quê? Você vai avaliar a profundidade, santidade, sabedoria. E quando você cresce para dentro, você não é uma pessoa comum. Você não se torna uma pessoa comum. Você não será uma pessoa que é servido, mas não serve. Quando você cresce para dentro, você recebe e derrama. Você tem as suas respostas, mas também, em oração, você dá as respostas que outros precisam. Quando você cresce para dentro, você vai dizer, muito prazer, eu sou a igreja de Jesus aqui na terra. Quando você cresce para dentro, você vai dizer, eu sou Jesus aqui na minha empresa, na minha casa, nos meus negócios. Quando você cresce para dentro, você se posiciona e vive milagres. Quando você posiciona, você entendeu que Deus quer te usar. E a minha pergunta para você hoje é: quando que você vai se posicionar como um herdeiro do reino? Não simplesmente
alguém que construiu um império aqui na Terra, porque negócio com propósito te ajuda com isso, te potencializa nisso. Porque você aprende que é na comunicação efetiva que você traz as boas novas para a sua vida e para o seu negócio. Imagina quando todos estiverem ao seu lado, você sendo um bom líder, sendo liderados por você, posicionado. Como eles se posicionarão também? Gente, aprender sobre liderança efetiva, uma liderança ativadora. Você tá falando sobre posicionamento, tá vivendo o posicionamento. Então, ó, anota aí, 011 99537 5356. 99537 5356. Vem junto comigo na minha mentoria. Tem 2 datas marcadas aí, espero que nesse dia você possa estar comigo. Chama aí, meu time, 011 99537 5356. Não seja um multimilionário por fora e um pobre por dentro, mas sim um posicionado como um herdeiro que tem um negócio de alto valor, uma vida de alto valor, que com Ele, com Deus, aquele que te criou, você vai viver e vai liberar grandes projetos na autoridade do nome de Jesus. Você que hoje tem um sonho, você que hoje tem um negócio, um sonho de fazê-lo prosperar, recebe agora em nome de Jesus. Porque toda a autoridade que foi liberada na minha vida para ter uma das emissoras de maior alcance no estado de São Paulo, que Deus liberou para mim, foi quando eu me posicionei. Foi quando eu me posicionei que eu seria, que o meu negócio seria um canal de bênção e transformação. E há tanto tempo a gente conecta pessoas e une propósitos aqui. Então recebe na autoridade de Jesus o posicionamento de filho amado de Deus. E receba a prosperidade na sua vida. Gente, eu fico por aqui, mas lá no meu Instagram, Elisângela Gomes Aeli, a gente pode passar mais tempo juntos falando de negócios com propósitos e trabalhar esses pilares, trabalhar essa cultura com princípios e valores do reino forte na sua vida. Combinado, minha gente? Anota aí, 011 99537 5356. 99537 5356. Ou acessa lá, elisangelagomes.com.br. Combinado, minha gente? Seja forte, seja firme no seu posicionamento e seja abundante. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Tchau, gente. Você acabou de ouvir Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes.